Graça e paz, igreja. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 3. Salmos 3. Salmos 3, verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Amém? Ele é o nosso Deus e Ele nos sustenta a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Então temos motivos para agradecer, para engrandecê-lo, para se alegrar na presença desse Deus. Muitas coisas acontecem na nossa vida e Ele tem nos sustentado. É Ele que nos fortalece, amém? Que nós somos dele, amém? A palavra de Deus fala assim, que ele tem gravado em suas mãos o nosso nome. Esse é o nosso Deus e ele tem cuidado de nós, e o nosso coração queima por ele. Nosso coração deve queimar e desejar o nosso Deus todos os dias. Ao abrir os nossos olhos, ele deve ser o primeiro, ele deve ser o mais almejado da nossa manhã, das nossas noites, da nossa vida.
devemos desejá-lo ardentemente, devemos engrandecê-lo e falar: vem, Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, sobre o meu trabalho, seja tudo para mim, seja o centro de todas as coisas. E Ele vem. Quando nosso coração está centrado nele e verdadeiramente prostrado em adoração, com o coração sincero e quebrantado, Ele vem. O nosso Deus, Ele virá e virá nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
nada. Temos tudo em Cristo Jesus. Podemos seguir em frente. Podemos avançar. Independente das circunstâncias, temos Deus, temos Jesus, temos tudo. Tudo que precisamos está nele. Porque dele e por ele são todas as coisas. Nós somos dele. Nós não temos falta de nada. Se porventura alguém tem tido falta de alguma coisa, a palavra de Deus fala, colocarmos tudo diante de oração, porque ele é aquele que nos supre. Ele é aquele que nos sustenta. Queridos, não precisamos desafiar a Deus. A palavra dele é viva e eficaz, é verdadeira. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Se ele disse que estaria conosco e cuidaria de nós, é verdade. Você e eu só precisamos crer e viver. Viver essa verdade em fé em Cristo Jesus. Tenho certeza que próximo domingo teremos muitos testemunhos. Porque a palavra de Deus é verdadeira, ela não é falsa. Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. Aleluia. As lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar. O teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor está. Na bonança tu
Quando o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, ele vem sobre nós, ele derrama sobre nós a tua unção, a tua graça, o teu amor. Muitas vezes nós não recebemos isso, somente através do nosso Deus derramando o seu amor em nossos corações, é que nós possamos passar isso, e nós podemos adorá-lo, nós podemos nessa noite descansar, que o Senhor está trabalhando por cada um de nós. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, descanse, descanse, porque o Senhor está trabalhando em prol da tua vida. Este é o nosso Deus. Aquilo que você está colocando diante do Senhor, quem sabe o teu coração está angustiado, quem sabe o teu coração está inquieto, a tua alma está inquieta. Coloque a tua vida diante de Deus, você vai ver que Deus vai operar maravilhas, milagres, prodígio na tua vida. Porque nós acreditamos e nós confiamos que Deus ele pode fazer tudo isso e muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque este Deus está trabalhando em nós até que Ele volte. Ele vai trabalhando, Ele vai moldando a nossa vida, Ele vai transformando a nossa vida. E nós estamos aqui de coração aberto para receber o melhor de Deus, porque Ele já enviou o melhor dEle, que é Jesus, mas Ele continua trabalhando em nossas vidas. Este melhor que Ele enviou, que é seu único Filho, Ele está aqui nessa noite para dar a salvação, para curar, para restaurar, para libertar vidas, e nós cremos isso em nome de Jesus. Nós acreditamos no poder, nós acreditamos que o Espírito Santo está aqui para operar. Então se coloque na presença dEle, dizendo: Senhor, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui renovado, eu quero sair daqui diferente, Pai. Eu quero sair daqui totalmente diferente como eu entrei. Eu quero uma vida nova com Cristo. E Jesus nos dá essa vida. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque a Tua presença, ela está conosco o tempo todo. E nós pedimos, Espírito Santo, venha avivar a Tua igreja. Venha trazer uma unção, ó Pai, sobre nós. Nós vamos estar crescendo cada vez mais no Senhor, entendendo que a graça do Senhor se faz presente entre nós. A espiritualidade que nós carregamos é Jesus que carrega o nosso fardo, e nós ficamos leves. Nós ficamos leves, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a Ti a quem recorrer. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Estamos felizes. Quero convidar a Fatinha aqui. Ela vai trazer a mensagem nessa noite. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Assim como falou o coração dela, que venha falar a igreja. Amém, irmãos? É uma bênção. Quero agradecer também aos irmãos que estão nos assistindo nessa noite, que seja uma grande bênção, que você receba de Deus também aquilo que será passado nessa noite. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor pela vida da Fatinha. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, muito obrigado pela vida da Fatinha. Ó Deus, seja passando a Tua igreja aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ó Pai, para que saiamos aqui, ó Deus, edificados, e que a Tua palavra, Deus, venha transformar vidas. Venha, ó Pai, de fato, alcançar corações, ó Deus, quebrantar corações, para que possamos, ó Pai, ter testemunhos, ó Deus, do Senhor, ó Pai, que pessoas venham se converter, ó Deus, venham ser curadas, transformadas através do poder da Tua santa palavra. E usa a vida da Tua serva, ó Pai. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre longa, dos versículos 13 ao 35. Lucas 24, 13. É um fato que se dá logo após a ressurreição de Cristo. O tema da mensagem, o caminho de Emaús. Amém?
E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam falando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides falando durante a vossa caminhada? E eles pararam tristes. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que Jesus falou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos falaram que tiveram uma visão de anjos, que lhe falaram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres disseram, porém não viram a ele. Então Jesus falou: tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era necessário que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explicou a seu respeito tudo o que constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muitos pediram: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu. Neste mesmo instante se abriram os olhos e eles reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram entre si: porventura não nos ardia o coração quando ele, durante a nossa caminhada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. Amém? Irmãos, esse é um texto que relata a história de 2 homens, 2 discípulos que caminharam com o Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas é o único evangelho que fala, relata esse fato com detalhes, como nós acabamos de ler. Esses homens, eles estavam a caminho de uma cidade de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Esses homens estavam decepcionados, estavam frustrados com os últimos acontecimentos ali. Esses homens eram os mesmos que há um pouco a mais de uma semana estavam vivendo intensamente com o Senhor Jesus, testemunhando de todos os seus feitos, de todas as suas maravilhas. Os seus corações estavam cheios de alegria, depositando toda a sua confiança naquele que era o Cristo. Mas os últimos acontecimentos da crucificação, aquilo tinha deixado aqueles homens desanimados. Os seus olhos saíram, eles esqueceram do que aconteceu, dos dias bons, e o seu coração, os seus olhos estavam totalmente voltados para aquele período de luto. Eles estavam chorando, a morte de Jesus, enquanto o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha se cumprido aquilo que o Senhor tinha prometido. E é interessante que nós olhamos aqui no versículo 13, que naquele mesmo dia, esse texto é a continuação que relata a ressurreição de Cristo. Algumas mulheres que estavam juntamente com esses homens,
Elas tinham testemunhado, tinham ido ao túmulo, ao sepulcro, e não tinham achado o Senhor Jesus ali, e elas chegam naqueles homens, né, juntamente com os outros discípulos, e falam: olha, o Senhor não está lá, Ele ressuscitou, nós não vimos Ele, os anjos falaram que Ele vive. E aqueles homens estavam com seus corações tão endurecidos, eles estavam tão fitos naquilo que tinha acontecido, que eles não deram atenção. Naquele mesmo dia, que era o dia da redenção da humanidade, que foi um dos maiores acontecimentos, aqueles homens deixam Jerusalém e eles começam a caminhar para Emaús. Eles começam a voltar para aquilo que eles tinham deixado antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de começar a caminhada com Cristo. E quantas vezes também na vida. E quando é que nós começamos a passar por esse caminho? Como esses homens que tinham vivido tão intensamente com o Senhor, e aqueles últimos acontecimentos tinham levado toda a alegria, todo aquele entusiasmo deles, né, aqueles mesmos homens, porque eles achavam, na cabeça deles, né, no parecer deles, que nós olhamos para as Escrituras, eles achavam que a ressurreição, que Cristo ia descer daquela cruz no momento que estava sendo pregado, eles não entendiam, eles não compreenderam o que o Senhor quis dizer. E eles já estavam decepcionados, porque não aconteceu o que eles queriam que acontecesse. Não foi da forma que eles esperavam. E quantas vezes nós também somos assim? Nós pedimos alguma coisa para o Senhor, nós esperamos, né, com tanto desejo, e às vezes o Senhor não faz a coisa da forma que nós queremos, e nós ficamos tristes, decepcionados. E nós também podemos passar pelo caminho de Emaús. E quando isso acontece, nós passamos pelo caminho de Emaús quando vivemos a imagem do passado. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que havia sucedido? O que havia acontecido? O que eles estavam falando? Aqueles discípulos estavam trazendo ali no seu coração os últimos acontecimentos daquela semana. Eles estavam discutindo coisas que já tinham passado. E aquele passado triste, que era triste para eles, que tinham deixado eles com seus corações frustrados, era o que eles estavam trazendo ali. Mas como a palavra diz, até na quarta-feira aqui na célula, né? A Regina estava falando sobre isso, que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Principalmente nos momentos de dor, principalmente no momento que a aflição chega, que o desânimo chega. Nós precisamos trazer em nossa memória aquilo que dá esperança. Colocar os nossos olhos naqueles dias bons. Colocar nossos olhos naquilo que o Senhor fez para nós. Às vezes nós precisamos trazer à nossa memória o momento da nossa conversão, o momento que nós decidimos estar caminhando com o Senhor, no momento que aquele dia que foi, né, tão especial para nós, que nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Às vezes nós precisamos trazer à nossa memória, no momento da dor, no momento que a doença chega, no momento que o luto chega, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. E esses homens, eles estavam com o seu coração totalmente fora, os propósitos deles no coração desses homens era diferente. Eles tinham uma expectativa que não foi suprida. E quantos de nós hoje, o que tem feito, o que tem me trazido a cada dia aqui, o que tem motivado o meu coração nessa noite? Qual tem sido a minha motivação hoje, amor? Qual é a motivação que eu tenho buscado Ele hoje aqui? Por que eu tenho buscado Jesus? Porque eu tenho cada dia estado aqui, a cada semana nos cultos, participando das programações da igreja. Por que eu faço parte do ministério? O que motiva o meu coração para estar aqui? Esses homens, eles estavam com uma motivação errada. E naquele momento, a esperança se foi. Aquilo que eles traziam dentro do seu coração, a motivação tirou a esperança que eles tinham daquele Cristo. E eles estavam chorando, sofrendo, eles estavam sofrendo um luto por uma pessoa que já estava viva, já tinha ressuscitado. E o fato deles não reconhecerem o Senhor, isso é propósito, nós não sabemos, o Senhor tinha que tratar isso com eles. E eles não reconheceram aquele homem que estavam caminhando com eles, que era Jesus. Como você tem vivido hoje? Como eu e você tem vivido? Será que nós temos vivido de imagens do passado? Será que a nossa motivação tem sido no passado? Nos momentos tristes, daquilo que eu deixei de ter, daquilo que eu deixei de ganhar, de conquistar? Será que isso tem me feito sair, né, de Jerusalém e ir para o caminho de Emaús? Como está meu coração nessa noite? Nós passamos pelo caminho de Emaús quando sofremos decepções. Então lhe perguntou Jesus:
Que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam tristes. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Nós esperávamos. Olha a resposta que esses homens deram para o próprio Senhor Jesus. Eles estavam decepcionados. Nessas palavras, eles expressam toda a sua decepção, porque eles esperavam uma coisa e ocorreu outra. Porque eles tinham idealizado em suas cabeças um acontecimento diferente. E foi totalmente ao contrário daquilo que eles esperavam. Eles achavam que Jesus estava morto, eles achavam que tudo tinha acabado, que tudo aquilo que eles tinham presenciado, aquele homem que eles tinham depositado toda a sua confiança estava morto. Tudo aquilo que eles viram era uma fábula. Na cabeça deles tudo estava perdido. A esperança, ela se torna coisa do passado. A decepção mina a esperança e impede de ver a realidade e nos faz retroceder ao passado. Eles pararam. Quando nós estamos decepcionados, nós ficamos paralisados. O nosso emocional é parado. Nós ficamos estagnados no mesmo lugar, nós não conseguimos sair, porque nós estamos decepcionados, nós estamos tristes. Nós estamos com o nosso emocional abalado, porque nós achamos muitas vezes que o Senhor, Ele precisa fazer as coisas da forma que eu quero. E quando Ele não faz, nós ficamos parecendo crianças, né? Crianças mimadas que querem, e quando não é atendida, nós ficamos, eu não quero mais. Outra decepção decepciona a gente, nós já saímos de comunhão. A primeira coisa a fazer é se afastar do grupo, porque não é para nós mais agradável estar ali junto com eles, porque eles não creem, né, da mesma forma que nós. Olha, eu estou tão magoado e você não me entende, porque Deus tem feito o que você quer, o que eu quero não. Às vezes nós olhamos para a vida da outra pessoa, fala, o Senhor abençoa fulano e não abençoa a minha vida. O Senhor tem propósito, irmão. Não cabe a mim, não cabe a você ficar questionando. O propósito que Ele tem para a minha vida é meu. O propósito que Ele tem na vida do Zé é dele. Então eu não posso comparar achando que o Senhor me ama menos porque eu estou sofrendo, porque as coisas não estão saindo da forma que eu quero. Quem ama, corrige. E muitas vezes nós vamos passar por situações dolorosas que nós não queremos, porque ninguém quer sofrer. Mas quando o Senhor Jesus, quando Ele nos chama, quando nós somos resgatados pelo seu amor, Ele não diz assim, olha, venha que você não vai ter problema nenhum, todos os seus problemas estão resolvidos, você não vai sofrer, você não vai passar pela dor do luto, você não vai passar por dor de perder alguém que você goste, uma amizade, ou às vezes um relacionamento, você não vai ter problema na sua casa, na sua família, com os seus filhos. Ele não disse isso. Ele disse que nós íamos passar por provações, por aflições, e Ele disse que estaria conosco todos os dias. E Ele está. Independente de como você está hoje, independente do caminho que você está, hoje Ele está com você. Ele está caminhando com você. Ele se apresenta para nós, irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas às vezes os nossos olhos estão tão fitos, né, naquele problema, o nosso coração está tão magoado, tão revoltado, tão quebrado, que nós não conseguimos sentir a presença dEle. Nós não conseguimos ver que Ele está ali do nosso lado, e Ele está. Ele está cuidando, Ele está segurando. É Ele que nos fortalece. Às vezes, por momento, nós passamos por dificuldades e nós olhamos e pensamos, como que eu consigo estar de pé? É Ele quem nos sustenta. E às vezes Ele envia pessoas para nos ajudar. Às vezes nós percebemos pequenos detalhes que Ele está cuidando de nós. Nós não vemos, e quando nós passamos, né, quando as nossas forças elas se retornam, aí nós olhamos para trás e falamos, olha, aquilo era cuidado de Deus na minha vida. Deus enviou aquela pessoa para cuidar de mim, Deus fez isso para cuidar de mim, Ele abriu uma porta aqui para cuidar de mim, e no momento que você está tão ali chateado, você não consegue ver. Nós passamos, irmãos, por essa estrada, por essa experiência do caminho de Emaús, por desconhecermos as Escrituras, porque nós não conhecemos. Muitas vezes nós conhecemos de ouvir falar, o fato de eu estar aqui, né, cada culto, ouvindo a palavra, isso não vai trazer conhecimento, eu preciso ter intimidade. Hoje de manhã a Mívia falava que essa palavra traz vida, ela muda, ela transforma. Isso é real. A palavra, ela não muda, ela é a mesma sempre. É a mesma palavra que transformou vidas no passado, é a mesma palavra que ardeu no coração desses homens, é a mesma palavra de hoje. E quando nós olhamos, né, para esse texto,
E fala que Jesus, ele começou por Moisés, ele começou a explicar toda a escritura para aqueles homens que já conheciam a palavra. Eles já conheciam. Mas naquele momento, um estranho, né, chega ali diante daqueles homens e ele começa a falar, Jesus começa a falar com eles, explicando com todo amor, ensinando com todo carinho, novamente. Eu fico pensando assim, Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar. Ele podia deixar aqueles dois ali, já que eu pedi para ficar em Jerusalém, né, porque é um fato muito importante. O Senhor Jesus falou, fique em Jerusalém. E esses homens, eles estão desobedecendo, eles saem da onde o Senhor pede para ficar, porque Jerusalém, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que muitas coisas aconteceram ali, grandes feitos do Senhor aconteceram ali. Vamos dizer que ali era o coração de Deus para os discípulos naquela época. E o Senhor Jesus já tinha falado, fique aqui. E esses homens, no momento da decepção, no momento que eles acham que tudo está acabado, eles saem do lugar da promessa e vai para o outro lugar. E quantas vezes o Senhor fala conosco, fique, espera, e nós não conseguimos esperar, caminhando, né? Saímos fazendo as coisas da nossa forma. E Jesus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele vem durante naquele momento de rebeldia daqueles homens, e ele mesmo se apresenta a eles, para explicar, para ensinar com amor, assim como ele faz comigo e com você. E Jesus, ele poderia chegar naquele momento ali, e falar para aqueles homens assim, olha, sou eu, vocês não estão vendo? Eu sou Jesus, porque eu estou aqui, eu ressuscitei, mas não. O que ele fez? Ele foi expor a palavra, ele foi ensinar, ele foi falar, e conforme ele falava, os corações daqueles homens começam a arder pela autoridade da palavra, pela autoridade que Cristo tinha. E eles começam a sentir algo mudar, aquela tristeza, aquela decepção, aquela dor foi ficando para trás, e eles começam a caminhar. Irmãos, é isso que a palavra faz no meu coração e no seu. Quanto tempo faz que a palavra não arde no seu coração? Quanto tempo faz que você não sente isso na sua vida? Que você olha para as Escrituras, que você pegue e sente isso queimar, falar, o Espírito Santo falar com você? Nós precisamos criar o hábito como cristãos, como nós falamos que somos servos de Deus, o hábito de ter intimidade com a palavra. Não só no momento que nós estamos aqui, mas na nossa casa, no dia a dia, cada dia, ter o hábito de ler a palavra, de falar com o Senhor, de cultivar essa intimidade com Ele. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós temos deixado isso de lado. Nós temos deixado a palavra do Senhor de lado. Em Jeremias 23, 29 diz assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Em Hebreus diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, mas como ela vai mudar a minha vida e transformar a minha vida, como ela vai queimar no meu coração, se eu não tenho o hábito de falar com o Senhor, de abrir a Bíblia, de ler? Eu só abro a minha Bíblia quando eu estou diante da igreja, na hora que o pastor pede, e muitas vezes nós nem abrimos a Bíblia. Muitas vezes nós nem abrimos, ficamos só olhando, ou passa no telão. Nós precisamos ter essa intimidade, de folhear, de olhar, de estar com a Bíblia. E eu já abro um parênteses aqui, eu li a Bíblia no celular, porque eu estou com dificuldade para enxergar, então eu prefiro o celular. Então por isso que eu leio no celular, que às vezes embaraça tudo aqui, eu fico perdida. Mas é por conta disso. Mesmo no celular, não é errado você ler sua Bíblia, mas nós precisamos ter intimidade com esse livro, de folhear, de abrir. Quantas vezes nós não sabemos nem onde estão os livros, nós abrimos, o pastor pede para abrir em Salmos, nós estamos aqui atrás procurando Salmos, porque nós nem sabemos onde está Salmos. Nós precisamos ter intimidade com a palavra do Senhor, é a palavra. Quando o coração arde, irmãos, acaba a frieza espiritual. Acaba a paralisia espiritual, nós começamos a sair da onde estamos, do nosso lugar de comodismo, do nosso lugar do caminho errado, da indiferença, da rebelião do nosso coração. A palavra muda, ela transforma, ela traz vida, e nós nos levantamos e começamos a caminhar. Quando esses homens ouvem a palavra, e a palavra começa a arder, eles pedem, Senhor, fica conosco. Fica conosco. E quando nós pedimos, Senhor, fica comigo, irmãos, o Senhor nunca rejeita um pedido desse, de um coração quebrantado e contrito. É isso que agrada ao Senhor.
Então, às vezes, nós estamos passando por dificuldade, por situações, nossos corações estão quebrados, nós não temos forças para caminhar, nós estamos no caminho errado, mas quando a palavra fala, quando nós sentimos a presença dEle, nós pedimos, Senhor, fica comigo. E Ele fica. Ele fica com você. Quando nós olhamos para o texto da viúva de Naim, nós vimos que ela estava no caminho, o Senhor foi ao encontro dela. E assim com esses dois discípulos, esses homens eles não estavam procurando Jesus, pelo contrário, eles estavam saindo, eles estavam indo embora, mas o Senhor vai ao encontro dele, assim como Ele vai ao seu encontro, independente do que você tem feito, independente do seu erro. Às vezes nós carregamos, fardos nas nossas costas por conta de pecados, por coisas que nós fazemos, mas mesmo assim, o Senhor, Ele vem ao meu encontro. O Senhor cuida de mim, Ele cuida de você. Estes homens, eles estavam abrindo mão de tudo que eles viram, somente porque eles não tiveram paciência de esperar o milagre. Eles saíram daquele lugar e eles foram buscar, voltaram para da onde Jesus tinha tirado eles. Eles estavam voltando para os seus afazeres antigos, eles estavam voltando para aquilo que eles tinham deixado. E muitas vezes nós queremos deixar aquilo que nós temos hoje, queremos voltar para coisas que nós tínhamos deixado, porque nós não temos esperança, nós não queremos esperar o que o Senhor tem para mim na minha vida. E estes homens, eles tentam voltar para aquilo que eles tinham deixado, porque os seus olhos não estavam mais no Senhor, porque os seus corações estavam decepcionados, estavam com falta de esperança, porque eles achavam que a coisa ia acontecer de um jeito e aconteceu de outro. Se você tem orado, se você tem pedido alguma coisa para o Senhor, tanto materialmente ou às vezes emocionalmente, e parece que Ele não tem ouvido, ou parece que Ele não tem dado a resposta que você queria, assim como nós oramos ao Senhor, clamamos a Deus pela cura do Ravi, mas Deus recolheu. Nós não sabemos, nós sabemos que é difícil, nós sabemos que é uma dor, não compreendemos os planos do Senhor, quem somos nós, mas nós sabemos que Ele tem sempre o melhor para nós. Nós sabemos que os propósitos dele são melhores que o nosso. E em algum momento da nossa caminhada com Ele, nós vamos entender. Nós passamos tantas coisas muitas vezes, naquele momento ali nós não entendíamos, nós questionávamos por quê, e depois lá na frente nós compreendimos que o Senhor tinha um plano. E para cumprir aquele plano era necessário que nós passávamos por aquele período de sequidão, era necessário nós passarmos por aquele período de seca em nossas vidas. E assim é comigo e é com você. Cristo, Ele está chamando você para levantar de onde você está e falar que Ele é a sua força, a sua esperança. Eu vou convidar a equipe de louvor para estar cantando novamente a última canção. Irmãos, e tem um ditado popular que diz que a nossa esperança é a última que morre, mas não é. A nossa esperança, ela venceu a morte. A nossa esperança é Cristo, e ela não morreu, ela está viva, e Ele vive hoje no céu, e Ele está aqui. Como essa canção disse, que Deus é Emmanuel, Ele é Deus conosco, é uma canção real. Porque independente da caminhada que você está, independente do caminho que você está trilhando nessa noite, independente se você saiu de Jerusalém e tentou voltar por um caminho que não agrada ao Senhor, Ele é com você, Ele é Deus presente. Feche os seus olhos neste momento, cante ao Senhor, fale com Ele. Não deixe que a frieza tome o seu coração neste momento. Exalte o nome do Senhor, irmãos. E a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar.
Qual o significado da ressurreição do Senhor na sua vida hoje? Coloque a sua vida diante da presença dEle. Se a palavra não queima, o Senhor, que fale com você, que você volte ao primeiro amor, que você volte a sentir essa palavra queimando no seu coração, que você tenha ânimo, vontade de buscar. Como essa canção diz que Ele é Deus conosco, independente da dor, independente da alegria, o Senhor está conosco em todo o tempo. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, ó Deus. Colocamos as nossas vidas, Senhor, aquelas pessoas que estão nos seus lares neste momento. Deus, o Senhor conhece cada coração, cada necessidade, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada um. Deus, fortaleça, Senhor, renove a força daqueles que precisam, Senhor. Continue, Senhor, firmando os passos daqueles, ó Deus, que têm caminhado firmes com o Senhor, que está com o coração voltado ao Senhor. Deus, não permita, Senhor, que os nossos olhos, Senhor, venham desviar da Sua palavra. Não permita, Senhor, que a dor, que a decepção, Senhor, tire, Senhor, nós do Teu caminho, ó Deus. Que nossa, Senhor, que a cada dia, Senhor, a nossa vontade, que o nosso desejo, Senhor, venha ser de estar diante da Tua presença. Que os nossos corações, Senhor, estejam totalmente voltados para o Senhor, ó Deus. Ouve, Senhor, o clamor da Sua igreja. Ouve, Senhor, o clamor dos Seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que a Sua palavra, Senhor, venha ser, Senhor, viva, Senhor, em nossos corações. Que nós podemos, ó Deus, compreendê-la. Que nós podemos a cada dia buscá-la em espírito e em verdade, ó Senhor. Nos dê graça, nos dê discernimento, Senhor. Fortaleça, Senhor, os nossos corações. Que possamos, ó Deus, ser uma igreja forte, uma igreja que caminha com o Senhor. Que nós possamos estar sempre juntos, ó Deus, unidos no mesmo propósito, Senhor. E que cada um de nós possamos estar com aquele, Senhor, que sofre. Que nós possamos caminhar juntos, ajudando, Senhor, aquele que precisa, Senhor, muitas vezes, ó Deus, de suporte na caminhada. Deus, independente, Senhor, daquilo que nós estamos vivendo, Deus, que nós possamos continuar no lugar da promessa. Que nós podemos continuar, Senhor, possamos continuar no lugar que o Senhor deseja para nós, ó Deus. Porque nós sabemos que a Sua vontade em nossas vidas, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Ensina, Senhor, a cada dia, nosso coração a aceitar, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Irmãos, pode se sentar por gentileza, por um instante. Amém, pela palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Muitas vezes nós achamos que nós somos fracos. Aí que nós somos fortes em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos fortes. Porque nós temos a liberdade dEle para avançar, para continuar. Amém? Gostaria de dar alguns avisos, irmãos. Vai aparecer aqui. Se você deseja fazer o curso de integração, depois procure minha esposa, para você entender um pouco mais da teologia, da doutrina. Nós prezamos muito, irmãos, pela boa teologia. Graças a Deus, nós ainda permanecemos, ainda não, ficaremos na teologia bíblica, não a teologia coach. A gente ouve tanto, irmãos, tanto sobre isso. As pessoas dizendo, mas por que não fala um pouco mais de autoajuda? A ajuda do alto está conosco, está à nossa disposição. E a hora que nós precisamos, é Deus quem vai dar o suporte. É Deus. Amém? O próximo, Quilo do Amor. Irmãos, eu falei hoje de manhã, muitas pessoas novamente têm perguntado a respeito de cestas básicas. Eu quero agradecer quem tem participado desse projeto. Projeto bonito, um projeto lindo que assiste pessoas aí fora e aqui também na igreja. Então, se você puder trazer 1 quilo de alimento, que não pese, né? Às vezes você vê lá na sua despensa, no seu armário, traga para ajudar outras vidas também. Eu quero agradecer pessoas que têm nos ajudado nisso. Qualquer coisa, conversa com a Joelma. Mas, irmãos, nós ouvimos assim, eu esqueci. Isso vai passando tempos e tempos, nós vamos esquecendo. Há muitas coisas que precisam estar aqui no nosso coração. Aí a gente olha ali, não tem como montar cestas.
E a igreja depois não pode reclamar que o Estado vai fazer, a prefeitura vai fazer. E a igreja pode, tem condições de fazer. E a igreja quem é? Eu e você. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado por cada criança que aqui está. Seja abençoando, ó Deus, a vida delas, ó Pai. Que elas possam estar crescendo sempre nos Teus caminhos, ó Deus. E que elas possam, Pai, estar sempre guardadas por Ti, Senhor. Que elas possam sempre entendendo que o Senhor tem cuidado delas. Que o Senhor possa estar sempre com elas, ó Pai. Também com seus pais, ajudando, ó Deus. Que eles possam estar encaminhando os Teus filhos sempre no bom caminho, nos princípios que o Senhor tem para a vida delas, ó Pai. Dê saúde, sabedoria. E que elas possam crescer, ó Deus, entendendo que há um Deus com elas, ó Pai. Que elas possam estar firmes com o Senhor. Abençoe também todo o ministério infantil. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e derramando sobre eles graça, bênçãos sem medidas, ó Pai. Nós Te louvamos e agradecemos por aquelas crianças que estão em casa também. Que o Senhor possa estar alcançando, ó Deus, abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.